Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Que alegria estarmos aqui mais uma vez na casa do Pai. Olha que bênção, que alegria que nós temos de podermos chamar o nosso Deus de Pai. Seja você muito bem-vindo, porque você é o filho do Rei e você é muito bem-vindo na casa do seu Pai. Que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração mais uma vez nessa noite, que tenhamos o privilégio, a oportunidade de ouvirmos a voz de Deus nessa noite, mais um culto de adoração e louvor ao nosso Deus. É lógico, eu não estou aqui sozinho, eu estou ladeado aqui da pessoa mais querida para mim, que é a minha esposa. Boa noite, Ruth. Boa noite, Ademir. Boa noite, meus amigos. Vocês estão bem? Como foi o domingo de vocês? Como foi o sábado ontem? Esperamos que tenha sido um dia muito abençoado, um dia hoje bem produtivo de trabalho, não é isso? Olha, muito, muito bom estar aqui com vocês, estar aqui nessa pré-live, recebendo amigos aqui de muito distante, né, Ademir? Desse Verdade, nosso Brasil. de todos os lugares desse Brasil afora e até de fora do Brasil, né? É uma bênção ter vocês conosco. E você falou sobre ontem, né? Um dia, e que sábado ontem, Abençoado, que né? dia Que dia abençoado que nós tivemos ontem, programação dia de especial das bênção. crianças, as crianças a Verdade. todo vapor aqui na igreja. Ah, você não sabe onde é que você está? Eu vou te falar, você está aqui no canal da Igreja Adventista Central de Vitória, no Espírito Santo. É isso mesmo, nós estamos aqui em Vitória no Espírito Santo e é um prazer receber cada um de vocês aqui. Aproveita e fala pra gente de onde é que você está nos assistindo, de onde é que você está nos vendo. Você é novo aqui nesse canal, você acompanha a gente há muito tempo, conta pra gente. E outra coisa, a gente já viu aqui que tem muitos pedidos de oração, mas você tem algum motivo para agradecer a Deus? Eu tenho motivos muito especiais para agradecer a Deus, Ruth. Ademir, a gente sempre tem muitos motivos para agradecer a Deus, né? Verdade. E Deus é tremendo, Deus derrama bênçãos infinitas sobre a nossa vida, né? A gente é um povo muito feliz, né, Ademir? Porque fazemos parte da família de Deus, Exatamente. que é essa família que alegria. E tendo os nossos amigos aqui interagindo conosco, é motivo Aí de fica muita mais gratidão, feliz né? ainda. Não, é uma família grande. Sem dúvida. Deixa eu ver se a produção tem alguma foto ali da programação de ontem para mostrar para você. Se você não assistiu, fica tranquilo, porque fica gravado aqui no nosso canal. Então você pode assistir, acompanhar a programação que foi realizada ontem. Olha só, Legal, nossos formatura. juvenis, nossos primários, nossos jardins da infância, eles foram, se formaram, né? Graduaram aí para uma nova classe nesse semestre, nesse trimestre que pouco iniciou, eles já estão agora indo para uma nova turma, né? Quanta criança linda ali, né, Ademir? É bênção demais, e criança olha só. crescendo, né? Tanto em estatura como em graça, Em né? graça diante de Isso Deus é um e dos motivo homens. de muita Nossos gratidão a aventureiros Deus. ali, que agora são a sua maioria desbravadores, e outros aventureiros que estão chegando, e os futuros aventureiros ali que estarão conosco aí. Só gratidão, Alegria só demais alegria. ver a bênção que são essas crianças na nossa igreja. E se você estiver perto da nossa igreja, se você estiver aqui na redondeza da Grande Vitória, por favor, venha nos visitar. Nos dê a alegria, nos dê a satisfação de dar-lhe um abraço pessoalmente. É muito bom ter a sua companhia aqui conosco, assistindo online, né, Ruth? Com certeza. Mas se puder vir aqui receber um abraço, é muito melhor. Não é? Já pensou a gente ter o privilégio de tê-los aqui conosco, conhecendo, sabendo que vocês nos acompanham aí daqui de perto, né, ou até mesmo distante de nós, e tê-los aqui conosco seria nossa mãe, uma gratidão, uma alegria muito grande mesmo, viu? sem dúvida. Então, se puderem, venham aqui nos fazer uma visita. Aliás, Ruth, eu não sei se eu vou pegar a nossa produção de surpresa aqui, porque eu não combinei com eles antecipadamente, mas eu quero te fazer um convite. No dia 9 de novembro, para família, para casal. Verdade. Aliás, às 9 horas da manhã, nós teremos uma programação especial só para os maridos
e uma outra programação só para as mulheres, no mesmo horário. Os homens estarão reunidos em uma sala, as mulheres estarão reunidas em outra sala e você não pode ficar de fora. Pastor Marcos Santiago, Marcos Santiago, nossa, ele é fantástico. E uma psicóloga que Angélica, olha, tremenda. Ela é se você está também. aqui por perto, infelizmente não será transmitido, mas se você estiver aqui por perto, por favor. Perca essa programação, viu? No domingo à noite também tem a continuidade às 19h30 e aí você... Sexta, sábado de manhã e domingo à noite. Isso aí. Quem está longe vai poder acompanhar através da apresentação. Verdade, mas, Ruth, eu separei aqui um verso bíblico. Sim. Então, enquanto você dá uma olhadinha aí, vê um pedido de oração para poder pescar para a gente, porque o nosso tempo já está acabando, mas eu gostaria que você meditasse comigo num verso muito conhecido, mas é um verso que nos diz muito a respeito daquilo que Deus tem para nós. Ele diz assim, ó, Salmos 37, verso 5, diz dessa maneira, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Então você tem duas ações a fazer, entregar e confiar, o resto é com Deus. Você precisa confiar em Deus, você precisa acreditar que Deus pode fazer muito mais por você do que você pensa, do que você sonha, do que você imagina. Não é verdade, Ruth? Verdade, Ademir. A gente sempre tem que entregar a Deus. E eu pesquei aqui, Ademir, um pedido aqui, é da Thelma Dodge. Ela nos cumprimenta com boa noite. Ela é de São Paulo, capital, da Igreja Adventista de Jardim dos Ipês. E ela está pedindo oração aqui pelos filhos Mateus e Fabrício, que eles venham aceitar a Jesus. Né? Ela pede oração aqui para que ore pelos filhos dela. Querida, Thelma, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tá? Deus, o que mais Deus quer fazer pela humanidade é salvar do pecado. Ele quer muito ter os seus filhos juntamente com ele. Então, um pedido de uma mãe nesse sentido, para Deus tem muita relevância. Vamos confiar nesse Deus que tudo pode e que está fazendo de tudo para nos salvar. Isso aí. E também salvar aqueles que nós tanto amamos. E eu quero mandar um abraço aqui para o Carlos Marcos Pessoa, que é moderador do nosso chat, que nos ajuda aí. E olha, você tem feito um trabalho incrível aqui junto à equipe de transmissão das programações aqui da Igreja Central de Vitória. Carlos, Deus continue te usando e te abençoando a cada dia. Ruth, o nosso tempo acabou. Acabou, verdade. Vamos Você orar, pode então? Orar por nós? Claro, com o maior prazer. Oremos. Santo e grandioso Deus, Pai bondoso, muito obrigada, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu nesse dia, um dia de trabalho bem proveitoso, e graças a Ti, Senhor, estamos aqui para prestar um culto de gratidão, um culto de louvor e adoração a Ti, Senhor. Amém, Pai. Abra os nossos corações, traga a mensagem, Senhor, direto do Teu trono, que ela venha de encontro com o nosso coração. Abençoe todos os pedidos que aqui foram colocados no nosso chat. Amém, abençoe Pai. cada internauta, Senhor, que está aqui nos acompanhando nessa pré-live, e que possa ser um motivo de muita gratidão e bênção no decorrer desta programação. Amém, Vem estar Pai. conosco, perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos e agradecemos, por Jesus. Amém. Nós queremos desejar o nosso boa noite e uma feliz semana a você que está aqui conosco, participando presencialmente deste culto de adoração, e também a você que está através da internet adorando a Deus conosco. Que Deus possa se alegrar com o que nós vamos fazer aqui, as músicas, a mensagem, e que essa maneira de adorar também sirva para nos preparar cada vez mais para a volta de Jesus. Que tenhamos prazer e esperança nessa expectativa, pois é a verdadeira e única solução de todos os nossos problemas.
Queria convidar você nesse momento, se for possível, para se colocar de joelhos, nós falarmos com o nosso Deus. No nome de Jesus, aqui nos reunimos para adorar ao nosso Criador. Nosso Deus, queremos fazer algo para te agradar, Senhor, como retribuição a tudo que Tu és e faz ao nosso favor. Receba, por favor, como um incenso de aroma agradável este culto, que ele venha das nossas boas intenções de espírito agradecido pelas bênçãos recebidas e também, ao mesmo tempo, que ele sirva para nos preparar cada vez mais para o encontro com Jesus nos ares. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde não haverá mais pranto, nem choro, nem dor. Que este culto nos prepare cada vez mais para termos verdadeira ânsia desse momento. Que nos preocupemos realmente com todos os aspectos da nossa vida, para que nossa vida seja uma oferta agradável ao Senhor. Tudo isso feito em agradecimento por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará por nós. Seja muito bem-vindo a este culto, nosso Deus. É no nome de Jesus que o convidamos, é a presença do Espírito, seus anjos, enfim. Seja bem-vindo em nossos corações também. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Que bom que a gente conseguiu chegar à igreja nesta noite, chegar a mais esse dia, mais este momento para adorar o nome do Senhor. E eu estou vendo que tem gente entrando ainda, chegando. Se você ainda não deu boa noite ao irmão que está do seu lado, até aqui o pessoal do louvor, a equipe, dê boa noite ao irmão que está do seu lado. Deseje ele que seja um culto transformador, um culto restaurador, um culto para nos aliviar de todas as dificuldades deste dia. Que Deus te abençoe, meu amor. Todos se sintam abençoados. Tem dia que parece tão difícil, né? E às vezes tem dias que parecem difíceis. Para você que nos acompanha também pelas redes sociais, não parece que tem dia que as coisas estão tão complicadas, elas não se desenrolam. Mas se há algo que eu descobri com a prática, é que o louvor pode trazer alívio. Não há nada mais poderoso do que louvar o nome do Senhor. Experimente fazer. Quando você não consegue nem orar, experimente louvar a Deus. Quando nada mais do que resta são lágrimas. O louvor te restaura, te alivia, te sustenta. E escolhendo os louvores para este domingo, pensei assim, um dos louvores que eu mais cantei nesses anos todos que eu estou na igreja, mais de 20 anos na igreja. E esse é o que eu mais gosto. É um louvor antigo do nosso cenário, graças a Deus não foi retirado. E nós vamos cantá-lo agora. Deixe esse louvor falar ao seu coração e restaurar a energia que muitas vezes nós estamos perdendo ao longo do dia. Olha que bênção. Virá o fim a este mundo escuro, meu lar será nas terras de Sião. Mas até então eu seguirei cantando
somente a dor, não mais pavor nos trazem, pois eu bem sei que em breve findarão de todo o mal que aqui nos faz dementes. Ao recordar, os salvos sorrirão. Mas até então eu seguirei cantando. Até então contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-me ao lar. Amém. O primeiro versículo da Bíblia diz assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Você acredita realmente na palavra de Deus? Você acredita na Bíblia? Então você tem que crer que tudo foi criado por Deus. Lá em Colossenses ainda diz que é através do poder que emana de Cristo que todas as coisas subsistem. Porque sem esse poder que emana de Cristo, nada se mantém, tudo se desfaz. Deus é o dono de todas as coisas. O salmista Davi ainda diz assim: Senhor, daquilo que o Senhor nos dá, te devolvemos. O mérito do ofertar está muito mais no coração agradecido do que no que nós realmente devolvemos a Deus, porque Deus é o dono de todas as coisas. Mas há algo muito mais especial, então, atrás disso, do que simplesmente dar a Deus aquilo que Ele já nos deu. Deus quer nos dar uma lição de humildade, de dependência e de alegria também. Poder participar das coisas de Deus é o desejo dos anjos em todos os momentos. Tem que ser o nosso também. Ofertar também é uma forma de adoração. E Deus nos chama para participarmos da sua obra também através dos dízimos e das ofertas. Neste momento, nós temos aqui a salva para a participação presencial, e você também que está através da internet participando conosco, tem também na tela do nosso culto, do chat, o Pix, a chave Pix, para você poder fazer a sua doação, se você quiser participar conosco deste momento. Fiquem todos à vontade para participar. Dias há bem sei em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não
Glórias a Deus. Neste momento nós vamos nos ajoelhar diante do Senhor, agradecendo a Ele pelas nossas ofertas, como fruto da nossa gratidão ao nosso Deus. E estaremos também orando pelos pedidos que estão colocados ali no chat. E aquele pedido, agradecimento que está aí no teu coração, este é o momento de nós nos apresentarmos diante do Senhor Deus. Nos ajoelhemos. Santo, poderoso Deus, onipotente Pai, que no alto e sublime céu habita, louvado e engrandecido seja o teu nome nesta noite, ó Deus. Nós temos a plena certeza que o Senhor passeia neste santo lugar, colhendo os nossos agradecimentos, os nossos pedidos e um coração agradecido ao Senhor. Que o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, possa ir, ó Deus, neste momento de encontro a esta família que depositou o seu pedido, o seu agradecimento ali no chat. Que o Senhor os atenda, ó Pai, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Que o Senhor possa, ó Deus, nos dar uma semana de bênção, uma semana de paz, de muitas vitórias no teu nome. Fica conosco, ó Deus. Faça-nos, ó Deus, cada dia mais firmes na rocha inabalável que é o Senhor. Dai-nos a tua paz, o teu perdão e a tua proteção, no nome de Jesus. Amém. Bom, quero confessar uma coisa para os irmãos nesta noite. Desde sexta-feira tem sido dias difíceis. Eu estou cansada. Cansada da minha rotina, cansada das exigências do dia a dia, cansada das lutas diárias. Então hoje, quando eu entrei aqui, quando eu vim para louvar com vocês, foi para que eu restaure a minha energia. E cada um desses louvores que eu escolhi para nós, é que eu desejo que, assim como a minha energia, a minha força, a minha fé em Deus seja renovada também a de vocês. E que essa semana nós possamos realmente confiar que Deus está no comando de nossas vidas. E descansar. Temos corrido atrás do vento, irmãos. E esse hino, eu canto ele todas as manhãs, às 4h20 e às vezes às 4h40. Tudo depende da força para descer da cama. Às vezes é difícil. E leio esse livro aqui, que minha filha falou assim: mãe, você presta atenção para onde você está mostrando o livro. Não sei se dá para ver. Ele chama Ouse Pedir Mais. Esse livro tem mudado a minha visão de Deus, mudado a minha visão de oração, mudado a minha visão do que Deus quer de nós, como busca. Se tiver a chance, compre. Ouse pedir mais. Que de hoje em diante, que é o que nós vamos cantar agora, seja a sua escolha, ousar pedir mais. Mesmo quando estiver tão cansado, a ponto de sentar para assistir o culto, como aconteceu comigo sábado, e cochilar. Mesmo quando a fé estiver meio abalada, mesmo quando as dificuldades parecem que não te deixam sair de casa, de hoje em diante, escolha Jesus. Escolha louvá-lo, escolha permanecer do lado dele, mesmo que tudo dê errado. Vamos louvar? Hoje em diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz e só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Só te
santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Declare: acima de tudo escolho viver por Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo seus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. amém, Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos na Tua casa, de louvar o Teu santo nome, de colocarmos mais uma vez, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. Ó Pai, que neste momento o Senhor se revele a cada um de nós, Senhor. Estamos aqui, Pai, porque desejamos ter um compromisso com o Senhor. E que Teu Espírito, Pai, nesse momento pare sobre este lugar, mas principalmente sobre cada vida aqui, Pai. E que a Tua vontade seja operada em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor fale a nós. Que a Sua voz possa ser ouvida nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos queridos, boa noite. Que você seja muito bem-vindo à casa do nosso Deus. A você também que nos acompanha, muito bom ter a sua companhia aqui conosco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda neste momento para esse culto todo especial. É uma alegria, nesse momento, mais uma vez, termos a oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. E eu vejo aqui cada vez mais pessoas presentes no nosso culto, e hoje em especial temos uma pessoa que se faz presente em nosso meio, que foi alvo das nossas orações, a pequena Sofia. Tudo bem, Sofia? Seja muito bem-vinda. A mãe Aline, sejam bem-vindas, viu? A Sofia esteve internada e ela foi alvo das orações aqui da nossa igreja, e é muito bom te ver aqui, viu, Sofia? A mãe também, sejam bem-vindas a essa casa que também é a casa de vocês, tá bom? Amigos, desde o domingo passado nós estamos com uma série de estudo sobre o livro de Deuteronômio, e eu te convido então nessa noite a mais uma vez estudarmos um pouquinho, uma porção desse texto tão precioso, que creio eu tem lições preciosas para a nossa vida, ensinamentos de cunho eterno. E eu te convido, se você está com a sua Bíblia, por gentileza, se puder me acompanhar a leitura do texto que separei para este momento, livro de Deuteronômio, capítulo 8.
será o texto inicial. Nós vamos ler alguns textos essa noite. Também teremos um exercício de vasculhar em alguns capítulos aqui, então eu vou pedir para que você deixe a sua Bíblia aberta. Se você está aí com a sua Bíblia de forma virtual, também é útil a esse momento. Nós vamos então entender um pouquinho desse texto e da mensagem de Deus para as nossas vidas. O título da nossa série é Um Novo Começo. O livro de Deuteronômio, ele é dado num momento muito precioso, muito singular do povo de Israel. É um momento de transição, eles estão saindo da condição de peregrinos, de ex-escravos, se assim posso colocar, e agora, depois de uma longa jornada, de um longo período de peregrinação, eles estão às portas da terra prometida, do cumprimento da promessa. E você tem então um momento em que Moisés agora, ele mais uma vez ratifica a vontade de Deus, o desejo de Deus, o compromisso com Deus. Então nós temos como resultado dos discursos, esse livro tão precioso, que nós falamos no domingo passado, é conhecido como o livro da lei, foi colocado ali ao lado da arca da aliança, foi o livro que promoveu a revolução espiritual feita por Josias, tempos à frente desse momento aqui. É o livro que dá sustentação teológica para o grande tratado que Paulo escreve, que é a Carta aos Romanos. Esse é um livro muito especial. Esse livro, como nós mencionamos também no domingo passado, ele deveria ser escrito manualmente ou copiado por todo o rei de Israel, para que ele pudesse meditar nessa lei, nessas palavras, durante todos os dias da sua vida, para então servir como Deus desejava. Eu gostaria então de ler com você esse primeiro texto, do capítulo 8, verso 11 até o verso 18. Nós já oramos, mas eu sinto a necessidade de mais uma vez, juntamente com você, com a Bíblia aberta, mais uma vez dirigir o nosso pensamento ao nosso Deus. Então eu te convido para mais uma oração. Pai de amor, nós mais uma vez vamos à Tua presença neste momento, e que privilégio que nós temos. A Tua palavra vai dizer que nós podemos nos achegar nesse momento com ousadia diante do Senhor, porque Cristo Jesus, através da sua carne, da cruz do Calvário, abriu um caminho que estava obscuro, destruído, mas que agora, mediante o sacrifício de Cristo, nós temos novamente acesso ao Senhor. E é com essa ousadia, não irreverência, mas com a ousadia de um filho que precisa de um pai nesse momento, é que eu clamo, Senhor, o batismo do Espírito Santo sobre mim e sobre cada pessoa que aqui está, Senhor. Que a despeito dos meus pecados, Senhor, a Tua vontade reine em minha vida e na vida dos Teus filhos. Eu te peço isso, Pai, na verdade eu te imploro isso. Em nome de Jesus. Amém. Verso 11 do capítulo 8 diz assim: tenham cuidado de não esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante em tudo que vocês têm, se eleve o coração e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair a água da rocha para vocês beberem, que no deserto sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. Verso 17, portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, o seu Deus,
porque é Ele quem lhes dá força para conseguir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. No domingo passado, no nosso primeiro encontro, nós combinamos aqui que essa série seria dividida em 5 encontros, baseados na estrutura em que o livro de Deuteronômio, ele então foi redigido, construído. O livro de Deuteronômio, ele segue o padrão de tratados daquela época. Nós falamos um pouquinho sobre isso. Alguns estudos revelam que na época ali de Deuteronômio, naquela região, havia os tratados entre os reis e os seus vassalos, que tinham um padrão. E esse padrão era constituído de basicamente 5 partes. E alguém fez a grata tarefa de pegar esse estudo e comparar com as alianças bíblicas. E o resultado foi que as alianças que Deus faz com o seu povo segue basicamente esse padrão. E no primeiro encontro, no domingo passado, nós então meditamos um pouco sobre a primeira parte desse padrão, desse tratado, que é justamente o momento em que as pessoas envolvidas nesse contrato, nessa aliança, relembram a sua história, relembram a sua intimidade. E quando nós olhamos para o início do livro de Deuteronômio, do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 4, quase ali o final, foi o texto que nós lemos na ocasião, você percebe Moisés seguindo esse padrão. Antes de discursar daquilo que Deus desejava para esse novo começo de Israel, Moisés faz questão de lembrar ao povo toda a caminhada que Deus fez com eles. O momento em que Deus tirou eles do Egito, que esteve com eles no deserto, o momento em que Deus fala com eles no Monte Sinai. E nós temos toda essa trajetória, o maná, o sustento de Deus, e há então um clamor: lembre-se do Senhor. Lembre-se, nós aqui enfatizamos o aspecto de conhecermos a nossa história, de lembrarmos, de olharmos para a nossa história pessoal, de perceber o cuidado de Deus por nós, o cuidado de Deus ao longo da nossa jornada, e também como igreja, o cuidado de Deus com o seu povo, conhecer a nossa história. E agora nós entramos então na segunda parte desse tratado. E a segunda parte desse tratado, ela está relacionada com as leis, aquilo que ia regimentar as regras, as estipulações dessa aliança. E quando olhamos para o livro de Deuteronômio, ele segue esse padrão. Temos primeiramente essa recapitulação da história. Quem era que estava envolvida, ou as partes envolvidas nessa aliança? Deus e o povo de Israel, e ali então há a história de como Deus cuidou desse povo até aquele momento. Nessa segunda parte, nós temos então as leis, o que vai regimentar, o que vai conduzir esse tratado. E nós temos então essa segunda parte. Talvez na sua Bíblia, e aí eu vou pedir agora a sua contribuição, para me ajudar aí a vasculhar um pouquinho nessa parte específica. Talvez na sua Bíblia, se você for comigo ao capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, talvez a sua Bíblia traga um subtítulo, a partir do verso 44, o segundo discurso de Moisés. Então, o primeiro discurso de Moisés, ele se concentrou nessa recapitulação histórica, em mostrar que Deus tinha cuidado do povo, mostrar a graça de Deus, o amor de Deus, sem o merecimento daquele povo. E a partir desse momento, do capítulo 4, verso 44, até o capítulo 26, você tem então esse segundo discurso de Moisés, onde nós temos então as leis, nós temos então aquilo que iria regimentar essa aliança, esse tratado, desse novo começo de Israel, dessa nova vida. Não eram mais um povo escravo no Egito, não eram mais peregrinos no deserto, eram agora herdeiros da aliança, herdeiros das promessas e agora próximos
às margens do Jordão, avistando já a nova terra, eles então deveriam viver de acordo com essas leis. É interessante perceber, amigos, que esse texto, ele começa, e a partir do capítulo 5, você tem então os 10 mandamentos. Aqui você vai encontrar os 10 mandamentos, especialmente a partir do verso 7, você tem a repetição do decálogo, que foi escrito pelo dedo de Deus, nas 2 tábuas de pedras, ali registradas no capítulo 20 de Êxodo. No capítulo 32 nós temos então como foi que isso aconteceu. Moisés ali recebe a ordem, ele leva então 2 tábuas, sobe ao monte, Deus então faz a escrita, o devolve, nós temos então todo esse contexto. E aqui nós temos a repetição dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, como assim nós o conhecemos, o decálogo, é então o padrão de Deus para a nova vida do povo. Aqui está revelado o desejo de Deus para o seu povo, esses 10 princípios, que não são apenas regras, mas são princípios que revelam o caráter de Deus. E ao revelar o caráter de Deus, para que o povo pudesse viver de acordo com a vontade de Deus, essa é a forma que Deus escolheu para que, abro parêntese, a imagem de Deus no ser humano, que foi quebrada e manchada pela desobediência da sua lei lá no Éden, pudesse novamente ser restaurada no ser humano. Não é uma salvação, não me entendam mal, não é salvação pelas obras. Nós vamos conversar um pouquinho a mais, fique tranquilo. Mas a lei de Deus não são apenas regras de alguém orgulhoso que deseja mandar na vida dos seus súditos, mas é o caráter de Deus revelado através de princípios. E esses princípios, eles então imputam sobre o ser humano essa prática, a imagem de Deus, a obediência àquilo que é a vontade de Deus, a imagem de Deus que foi manchada pela desobediência no Éden. Só que é mais do que isso, amigos. E aqui eu vejo a beleza, não apenas aqui, mas por esse aspecto, do texto bíblico. Essa parte, ela começa com os 10 mandamentos, esses princípios, esses 10 princípios, mas são esses princípios que vão agora nortear toda a vida do povo, enquanto agora filhos de Deus. Então, para cada mandamento, para cada princípio, outras nuances, outros aspectos são então incorporados, aquilo que deveria ser a vida ideal do povo de Deus, enquanto agora filhos da promessa. E aí eu vou pedir a sua ajuda, para que você pudesse ter essa noção dessa abrangência que Moisés trata aqui a lei de Deus. Se você vai comigo no capítulo 12, nós temos então o primeiro e o segundo mandamentos destacados aqui, ou os princípios. Eu vou lidar como se fossem princípios, ok? Então, a partir do capítulo 12, você tem esse princípio, e você conhece os mandamentos. Vou aqui pedir para que você refresque os 10 mandamentos na sua cabeça aí, na sua memória. Então você tem o primeiro mandamento, que é adorar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento, que vai contra a idolatria, adorar outros deuses e principalmente a imagens de escultura. E no capítulo 12 você tem então essa descrição desse princípio, o lugar verdadeiro de culto, não se ajuntar aos deuses das outras nações, não fazer imagem de escultura. E aqui fica uma tarefa para casa. Depois, se você quiser conferir, ler, você vai perceber mais nitidamente esses conceitos. O terceiro mandamento é expresso no capítulo 13. Você sabe que o terceiro mandamento há um princípio sobre a santidade do nome de Deus. E aqui no capítulo 13, você tem uma advertência contra os profetas que falavam em nome de Deus, mas falavam mentiras. Então você tem esse princípio norteando algo a mais, algo mais abrangente.
Não apenas uma lei como um checklist, mas um princípio para outras áreas da vida. Quando você vai para o quarto mandamento, é o mandamento sobre a lembrança do sábado como dia de guarda, o princípio do descanso. E nós temos então, no capítulo 15, 16, você tem então o ano do perdão. Não apenas um dia de descanso, mas um ano. Você tem a lei a favor dos pobres, dos escravos, daqueles que eram mais necessitados. Então você percebe uma abrangência maior, e o decálogo sendo o padrão de vida daquelas pessoas. O quinto mandamento fala sobre autoridade, honra o teu pai e tua mãe. E a partir do capítulo 16, você tem então, especialmente a partir do verso 18, você tem então as autoridades do povo, os juízes. Você tem então o rei, a partir do verso 14 do capítulo 17. O sexto mandamento fala sobre o homicídio, o valor à vida. E a partir do capítulo 19, você tem então algumas recomendações. As cidades de refúgio. Havia em Israel 3 cidades, onde se por acaso, por algum incidente, alguém, sem querer, tirasse a vida de outra pessoa, até que fosse julgado o caso, que ele pudesse provar a sua inocência, ele tinha cidades que ele fugia para lá, e ele então ficava seguro, esperando o julgamento dos juízes. Você tem aí, com respeito à guerra, que envolve essa questão da morte, do valor à vida. O sétimo mandamento é a fidelidade contra o adultério. E se você ainda está comigo, me acompanhando, se você for ao capítulo 22, a partir do verso 13, você vai perceber sobre a lei, ou leis sobre castidade, sobre o casamento. Um pouco mais à frente, no capítulo 24, sobre o divórcio. Mais uma vez o decálogo seguindo então como um princípio. Nós temos o oitavo mandamento, a honestidade, problema do furto, o pecado do furto. E no capítulo 24, no verso 10, você tem então esse princípio sendo colocado em prática para o povo. E olha que interessante, eu achei interessante, gostaria de ler aqui rapidamente. Olha como que Deus torna prático algo. Não é apenas algo assim espiritual, no contexto abstrato, amigos. É algo que deve fazer parte da nossa vida. Olha o verso 14 do capítulo 24. Olha que eu fico impressionado o cuidado de Deus. Ele diz, olha, não oprima o empregado pobre e necessitado. Seja ele um dos seus compatriotas, ou seja, um israelita, ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Pague, olha o verso 15. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre, e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado deste pecado. Olha que coisa extraordinária. Amigos, o necessitado, ele depende daquele dinheiro para comer. E olha a recomendação de Deus. Olha, não deixa para pagar ele lá no final da semana, depois. Pague ele, porque ele depende. Diferente de você, que quem sabe tem um dinheiro no banco, já fez a compra do mês, tem um cartão de crédito, caso alguma coisa saia fora do... né? Ele não. Então olha a preocupação de Deus. Eu acho isso extraordinário. O 9º mandamento, falso testemunho. O princípio da verdade, no capítulo 25, no verso 13, também gostaria de ler com você, diz assim, não leve na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno, não tem em casa 2 tipos de medidas, um grande e um pequeno, use peso integral e justo, uma medida integral e justa, não tenha 2 estilos, não tenha meias palavras ou 2 tipos de ações. E o último mandamento, a cobiça, o princípio do contentamento. E você tem no capítulo 26, as primícias da terra, as ofertas ao Senhor, os dízimos, a partir do verso 12, e esse princípio, então, sendo explanado para todo o povo. É interessante perceber que
lá no capítulo 8, que foi o texto que nós lemos, há então um clamor de Deus para o povo: não se esqueçam do Senhor. Amigos, esse texto, ele é especial para mim, porque enquanto estava no seminário, nós todos os dias, antes de iniciarmos as atividades de aula, um dos alunos fazia então a meditação. O pastor José Júnior, que está conosco, era o líder espiritual da nossa turma, eu era o ministerial, ali do quarto ano, no último ano, e nós então fazíamos as escalas. E em dado momento me pediram para falar, e esse texto falou muito ao meu coração, então eu trouxe ali a meditação. Porque nós estávamos num período de transição, sairíamos daquele período de estudantes, às vezes sem muitas provisões, com muitas coisas incertas, como é a vida de um estudante, principalmente no contexto da teologia, onde temos poucas opções de seminários, longe da família, temos que deixar o emprego, os afazeres, temos um período de às vezes 40 dias para conseguir os recursos para retornar, e agora estamos à expectativa de um chamado, de uma promessa, de uma nova terra. E esse texto falou ao meu coração: quando você estiver lá, quando a realização dos seus sonhos se concretizar, não se esqueça do Senhor. Nós percebemos que isso não é um padrão para todos, mas a narrativa bíblica mostra que grandes homens se tornaram grandes no momento de sofrimento, e grandes homens se tornaram pequenos no momento da bonança. Porque justamente quando alcançaram seus objetivos, alcançaram os seus sonhos, completaram então arduamente a sua jornada, e no momento agora de muito mais condições de louvarem a Deus, de agradecerem ao Senhor, o egoísmo tomou conta do coração. E como o texto diz, a advertência do Senhor: não ache que foi a tua força, o teu braço forte, a tua capacidade, lembre-se do Senhor, o teu Deus. Nós falamos aqui no domingo, o livro de Deuteronômio tem um refrão: o Senhor é o teu Deus. Mais de 300 vezes essa expressão aparece no livro de Deuteronômio. Só para que você tenha uma noção, em segundo lugar, do livro que mais repete essa expressão, é o livro de Jeremias com 19. Olha a distância. O refrão do livro de Deuteronômio é dizer para aquele povo, e através da preservação desse texto, para nós hoje, que Deus tem o desejo de ser o nosso Deus. Não apenas o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não apenas o Deus de Israel, mas o nosso Deus. Esse é o desejo do Senhor, amigos. Eu gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe. Nós vamos já caminhando para a conclusão da nossa reflexão nessa noite. Aqui o texto que nós lemos, essa parte, que é a maior parte em quantidade, ela então traz essa aliança de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus. E no capítulo 8 que nós lemos, eu gostaria de destacar com você uma frase, no final do verso 18, que diz assim, olha: para confirmar a sua aliança. Amigos, Deus tem uma aliança, esse contrato com o seu povo, esse desejo de relacionamento comigo e com você. Mas me chama a atenção uma coisa no livro de Deuteronômio. Quando nós olhamos para o povo de Israel, para o Antigo Testamento, nós percebemos que havia no povo, havia da parte de Deus, um sinal dessa aliança. Havia algo que externava, até mesmo e principalmente fisicamente, essa aliança de Deus com o povo de Israel. E esse sinal é a circuncisão. Essa era uma marca física naquele povo. Essa marca, ela vai se acentuar de forma tão forte, que quando a gente olha para o Novo Testamento, esse é o grande debate de Paulo. É o grande debate dos missionários, os da circuncisão, os da lei, os judeus que haviam crido em Cristo e agora estavam professando a fé cristã, e o embate com aqueles que eram gentios, aqueles que eram pagãos.
e também aceitavam a Cristo como seu Salvador. O grande embate das cartas de Paulo, principalmente Gálatas e Romanos, não é com a lei, com o decálogo, mas é com as obras da lei, é com aquilo que marcava território de Israel, que para você estar debaixo da graça de Deus, você tinha que aderir a esses costumes, a essas práticas. Só que, especialmente nesse ponto da história, isso me chamou a atenção, porque a Bíblia vai dizer que, sendo esse sinal da aliança, Gênesis 17, a ordem de Deus, no momento em que Moisés vai tirar o povo do Egito, a essa ordem do Senhor, no livro de Êxodo, de Número, circuncide os filhos de Israel, porque eles não são circuncidados, eles estavam no Egito mais de 400 anos, eles têm que ser circuncidados. Só que toda essa geração morre. E essas pessoas que estão recebendo essas palavras, essas pessoas que agora vão entrar na nova terra, na terra prometida, elas não são circuncidadas. E Josué capítulo 5 diz isso para nós. Josué vai dizer, na verdade Deus vai mandar a Josué, depois da transição, da morte de Moisés, no final de Deuteronômio. Josué então é o novo líder, e uma das primeiras tarefas de Josué é então circuncidar aquele povo. Então, é um sinal distintivo, é sinal da aliança de Deus. O povo não tinha passado por esse procedimento, e o livro de Deuteronômio, nesse momento exato, não faz nenhuma menção à circuncisão física do povo de Israel. Isso me chamou a atenção. E eu me dediquei essa semana um pouquinho a então entender por que isso. E eu gostaria de trazer então a resposta. Porque o livro de Deuteronômio, na verdade Deus, através do seu servo, nos fala sobre uma outra circuncisão. E se você ainda está com a sua Bíblia acompanhando esse momento, eu gostaria que você fosse comigo ao capítulo 10, verso 16. Porque no capítulo 10, verso 16, há então uma ordem do Senhor para um outro tipo de circuncisão que Deus gostaria de operar naquele povo. E o texto diz assim: portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Naquele momento, em um novo começo da história, em uma nova vida, o desejo de Deus com o seu povo não era apenas uma marca física, não era apenas um sinal que o diferenciaria de outras pessoas, mas Deus desejava operar algo no coração daquele povo. Só existe um novo começo na história do ser humano, só existe um novo início, só existe um reset de uma vida de pecado, de uma vida de frustração, se Deus operar em cada um de nós uma circuncisão no nosso coração. Amigos, esse é um tema muito importante da palavra de Deus. Ela não está apenas aprisionada, ou está aprisionada a esse texto, não. Deus, em vários momentos, em momentos cruciais da história do seu povo, traz essa noção. Gostaria apenas de refrescar a sua memória. O povo na iminência do maior mal que sobreveio sobre eles, o cativeiro babilônico, Deus levanta profetas, pessoas, para ser a sua voz de advertência aos pecados daquele povo. E Jeremias, um deles, escolhido para esse momento, diz no capítulo 4, verso 4: deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o coração de vocês, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém. E agora Deus usa a primeira pessoa na voz daquele homem, para que o meu furor não saia como fogo, por causa da maldade do que vocês fazem, e queime sem que haja quem possa apagar. Paulo, como falei inicialmente, a base teológica de Paulo para falar de aliança, para falar do amor de Deus para com o povo de Israel, para falar sobre graça,
para falar sobre o plano da salvação, ele então tem o livro de Deuteronômio como base, o livro da lei. E ele diz, em Romanos capítulo 2, verso 28 e 29, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão, a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Deus deseja operar algo em seu povo. Deus deseja remover certas coisas dos nossos corações. Talvez alguém aqui nessa noite que precisa de um novo começo. E talvez para você, e para você, Deus deseja fazer uma circuncisão no seu coração. Deus deseja remover algumas coisas, de forma bem objetiva. Eu gostaria de te dar 3 aspectos da circuncisão do coração. Primeiramente, ela é uma obra exclusivamente de Deus. Mais uma vez no livro de Deuteronômio, Moisés ratifica essa certeza. Capítulo 30, por gentileza, verso 6. Moisés vai dizer: o Senhor, o seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. Amigos, se nós queremos ter vida, e não é uma vida apenas nessa terra, não é uma vida apenas de sofrimento, uma vida pautada apenas no corre-corre, de pagar dívidas, de acumular riquezas, mas vida, e vida juntamente com Deus, é necessário permitir que essa obra divina aconteça no meu e no seu coração. Se posso usar o exemplo aqui de Israel, ninguém entrou na terra prometida sem ser circuncidado. Josué capítulo 5, nós já falamos sobre esse texto. E faço uma aplicação para aquilo que nós aguardamos. Estamos atravessando o nosso Jordão. Estamos às margens, às portas da Canaã celestial. Mas ouça bem, amigos, ninguém entrará na Canaã celestial sem ser circuncidado no seu coração. Essa é a obra que o Senhor deseja fazer na nossa vida. É uma obra que Ele faz. Pastor, então o que eu devo fazer? Permita isso. O culto que é planejado aqui, a cada semana, sábado, domingo, os ministérios dessa igreja, o trabalho, estivemos durante o final de semana com 2 reuniões exaustivas, longas, escolhendo os próximos líderes, com muita oração, pedindo a Deus e já planejando a dinâmica do novo culto. Mas, amigos, não é apenas uma questão de funções, é uma questão de permitir que Deus faça a obra que Ele deseja fazer no coração desses líderes, no coração da sua igreja, no coração do seu povo, para que nós possamos adentrar a Canaã celestial. Essa é uma obra exclusivamente de Deus. Segundo ponto, a circuncisão é um sinal de identidade. Alguém que tomava essa decisão quando já adulto, ou mesmo uma criança, quando no 8º dia era circuncidada, havia então essa marca, ela pertence ao povo de Deus. Lá no capítulo 10 que nós lemos, o verso 16, esse conceito é expresso quando Deus diz: olha, circuncide o coração de vocês, para que vocês deixem de ser teimosos. Há uma mudança de pensamento, há uma mudança de comportamento, há uma mudança de identidade. Nós éramos de um jeito, pensávamos de um jeito, agíamos de um jeito, mas agora a operação de Deus
nos coloca em outra rota, em outra frequência. Não pensamos como o mundo pensa, não agimos como o mundo age. E é triste, amigos, triste para o meu coração, que sou um pecador miserável e preciso dessa circuncisão todos os dias, perceber nas entranhas da igreja um comportamento semelhante como o do mundo. Queremos seguir o padrão que está lá fora, às vezes queremos competir com mídia, entretenimento. Deixa eu falar uma coisa com você, nós não estamos aqui para competir com o mundo, porque o que temos para oferecer, o mundo não tem. Como é que você compete com alguém que não está no mesmo ramo que o teu? Como é que um mecânico vai competir com um dono de padaria? Nós não estamos aqui para entreter as pessoas, nós não estamos aqui para ver quem faz um espetáculo melhor, nós estamos aqui para oferecer Cristo àqueles que estão sedentos, para apresentar o caminho da salvação, como estudamos na lição da escola sabatina, para sermos os Joões Batistas desse século e preparar o caminho para o Senhor. Essa é a nossa identidade, esse é o nosso chamado, o nosso propósito. Então muda essa mentalidade, muda esse comportamento. Você não é mais escravo no Egito, você não é mais um peregrino pelo deserto. Ainda estamos aqui, ainda estamos peregrinando, mas estamos às portas da nossa promessa. Eu penso que devemos assumir essa identidade. Em terceiro ponto, porque é uma série, não é uma vigília, a circuncisão do coração, ela retira algo, mas ela implanta algo. No capítulo 30, no verso 6, o amor a Deus é algo que é imputado em nosso coração. Eu vejo às vezes as pessoas fazendo a comparação de forma pedagógica, nada de errado com isso, mas às vezes não há uma explicação, às vezes a gente tende a explicar os desafios da vida espiritual, falando que nós temos duas naturezas, como já vi várias ilustrações a respeito disso. Nós temos duas naturezas, a boa e a má, aquela que você alimentar. Então, se você lê a Bíblia, se você estuda, você está alimentando a boa natureza e essa vai vencer. Mas se você não alimenta, só a má, então é a má que vai vencer. Amigos, nós só temos uma natureza, essa natureza é pecaminosa. É isso que a Bíblia nos orienta. Essa que é a luta de Paulo, do capítulo 7 de Romanos. A única coisa que eu tenho é o mal. Eu não gosto dele, mas é a única coisa que eu sei fazer. Quem luta em nós é o Espírito do Senhor. É Ele que luta, é Ele que briga, é Ele que esmurra, para que essa natureza seja morta cada dia. E a vontade de Deus reine em nossas vidas, amigo. A circuncisão do coração, ela arranca aquilo que não presta. E é Deus que implanta em nós esse amor. Então não há glória no ser humano. Não há glória porque nós fazemos coisas boas. Isso é a vontade de Deus. É Deus operando. Então todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. E louve a Ele pelo privilégio que você tem, que eu tenho, de sermos alcançados por essa graça. Se há alguém aqui nessa noite, repito, que deseja viver um novo começo na sua vida, talvez eu falo com um casal aqui nessa noite, que está precisando de um novo começo. Talvez com um jovem que precisa permitir que Deus arranque algumas coisas e implante esse amor pela lei de Deus, pela vontade de Deus, pelas coisas de Deus. Talvez eu falo com alguém aqui que tem anos e anos, que é um líder dessa igreja,
mas que no seu coração sabe que precisa de uma mudança. Nós não temos forças para fazer essa operação, amigos. É apenas o poder de Deus. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Ele está à nossa disposição neste momento. Ele está à nossa disposição neste momento. Enquanto ouviremos este louvor, eu te convido a fazer essa reflexão. Se você precisa de um novo começo, se você tem o desejo de viver a nova terra, a promessa que tanto cantamos, que tanto pregamos, que tanto ensinamos, permita que Deus circuncide o seu coração nessa noite. Remova aquilo que não presta e implante o amor, a graça, a misericórdia no meu e no teu coração. Se esse for o teu desejo, a tua decisão, gostaria que você pudesse expressar isso nessa noite, se colocando de pé, ao decorrer da música. Faça essa oração com Deus. Se você nunca orou por isso, ore agora. Senhor, circuncide o meu coração, ainda que eu não entenda todos os aspectos, mas eu entendi que algo precisa ser arrancado, e o Senhor precisa colocar algo aqui dentro. Que Deus possa fazer essa cirurgia agora em nossas vidas, pelo poder dEle. Amém. Dos caminhos a seguir, dos senhores a lutar, qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus.
Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação, seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Nós já fizemos a nossa escolha, né? Somos de Jesus, somos dele. E que essa certeza, amigos, não fique restrita a este culto, a essa música. Mas quando lá, nas terças-feiras da vida, nas segundas-feiras da vida, quando o inimigo tentar te assaltar e dizer que você não é do Senhor, que a sua família não é do Senhor, que o seu namoro não é do Senhor, que o seu casamento não é do Senhor, que esse sinal, que é mais do que externo, é a operação de Deus em nossa vida, possa estar latente na nossa mente, no nosso coração. Nós somos de Cristo, pertencemos a Ele. E que assim como uma família, unidos, possamos estar preparados e preparando aqueles para a volta de Cristo. Santo Deus, Senhor, eu te agradeço, Pai. Muito obrigado. Obrigado porque a Tua poderosa mão opera sobre as nossas vidas, Senhor, neste momento. Mais do que a eloquência humana, mais do que palavras de efeito, frases prontas, a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes, que vai direto no nosso coração e circuncida, Pai, nessa noite a cada um dos Teus filhos. Remova, Senhor, tudo aquilo que não presta, Pai, e implante nesse novo coração, um novo começo. Talvez alguém aqui precisa sentir a paz do Teu perdão, Senhor. Talvez alguém aqui precisa de um novo começo na sua família, no seu emprego, na sua vida espiritual. Ó Senhor, que a Tua mão continue agindo sobre as nossas vidas e que todo este povo esteja circuncidado de coração, prontos pela Tua vontade, pelo Teu poder, a sermos herdeiros da Tua promessa, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por essa sessão que tivemos aqui, de uma cirurgia necessária em nossas vidas. Continue conosco, Pai. Continue com o Teu povo, Pai. Continue tendo misericórdia de nós, Senhor. Continue revelando a Tua graça maravilhosa sobre nós, Senhor. E que nós possamos, Senhor, viver a Tua vontade. Viver, Senhor, essa aliança, esse contrato, esse tratado que temos contigo, Pai. Nos dê um novo começo, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.